E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Olha, eu já vou pedir desculpas pro pessoal que costuma só escutar os vídeos e que não fez o método Bill ainda, porque o vídeo de hoje vai ter que ser assim. Vai ser um react do Tucker Carlson e esse vídeo tá legendado. Eu não sei se aquelas traduções com inteligência artificial que eu fiz em alguns vídeos funcionaria tão bem aqui, porque tem momentos em que a gente meio que precisa escutar a voz dele mesmo pra entender o quão perplexo ele estava com as coisas que estava escutando. Então, já vou pedir desculpa também por fazer a propaganda logo no começo do vídeo, mas não tem como, né? Se você não vai conseguir apenas escutar esse vídeo, vai precisar dessa vez parar para assistir para conseguir ler as legendas. Bom, método Bill tá aí com o meu link que tá ali na descrição, você ganha um belíssimo desconto. É muito importante aprender a falar inglês, todo mundo sabe disso, não preciso ficar explicando o motivo, né? E além de aprender a falar inglês, você também me ajuda o Jonas Bressan, que é um cara incrível, que está também ajudando vários canais cancelados. Então, você investe na sua educação e também naquilo que você acredita e defende. Maravilhoso, né? Pois bem, agora vamos conferir esse trabalho muito bem feito do tradutor de direita. Também vale recomendar o perfil dele, porque, novamente, para você que ainda não fez o método Bill, cara, ele traduz muitos vídeos incríveis. Tem vários vídeos do Tucker Carlson que ele já legendou. E esse aqui, eu mesmo indiquei pra ele, falei, cara, olha, esse corte aqui eu acho que vale a pena, hein? E realmente deu muito bom, porque ele lançou isso aqui hoje, ele publicou hoje, e já tá com 835 RTs. E realmente foi uma resposta do Tucker Carlson a uma repórter esquerdista que precisa ser passada adiante, porque foi sensacional. Lavou a alma de muitas pessoas. A minha, ele com certeza lavou, porque o quanto eu me senti representado por algumas coisas que ele falou nesse vídeo não tá escrito. Então por isso que, fugindo um pouco do que a gente costuma fazer aqui, eu decidi, mesmo sendo em inglês, trazer o conteúdo pra vocês. So you talked a little bit about immigration, and in the past you've talked about how white Australians, Americans, Europeans are being replaced by non-white immigrants in what is often referred to as the Great Replacement Theory. This is the same. Have I said that whites are being replaced? Well, I don't think I said that. well, it's been mentioned on your show 4,000 times, and Really, when did I say that? on your I said show on whites Fox. are being replaced? You have said that before. Really? Yeah. I would challenge you to cite that because I'm pretty sure I haven't said that. I said native-born Americans are being replaced, including blacks. Native-born Americans. Native-born Americans. And Americans who, like black Americans, have been African Americans, have been in the United States for, in many cases, their families over 400 years. Esse primeiro ponto que ele traz aqui já vale muito a pena a gente comentar. Porque essa repórter lacradora utilizou uma tática que é comum aos lacradores, que é colocar algumas palavras a mais nas nossas bocas, né? Tentando colocar ali junto na narrativa, distorcendo, às vezes levemente e às vezes não, às vezes simplesmente distorcem tudo mesmo, pra vender pra audiência deles justamente o discurso de que olha só como os conservadores, como os republicanos, como essa galera de direita é super preconceituosa. Então, o Tucker Carlson fala que os americanos estão sendo substituídos por imigrantes. E ela troca isso por: ah, você várias vezes fala no seu programa que os americanos brancos estão sendo substituídos. Não, pera. Eu falo que os americanos estão sendo substituídos. Não falo os americanos brancos. Quando eu falo que os americanos estão sendo substituídos, eu estou incluindo todos os negros também. Aqui ele tá falando. Americanos negros que, em muitos casos, têm famílias já há 400 anos aqui no país. Então ele pegou o ponto canalha que ela colocou na narrativa dele e já fez questão de mostrar como ela estava mentindo. E veja, aqui fica aquela dúvida. Às vezes, ela é que tá sendo manipulada pelas outras pessoas ao seu redor pra acreditar que ele fala isso o tempo inteiro. Porque ela fala com uma convicção, com uma segurança, né? Ué, você fala isso sim. Você já falou 4.000 vezes no seu programa. Toda hora você fala isso. E o cara, não, eu não falo. Nunca falei isso. Te desafio a mostrar uma vez que eu tenha falado isso. E aqui eu já me sinto representado, porque quantas vezes eu já não cansei de ver esses lacradorzinhos arrombados colocando palavras na minha boca, falando: o Wagner fala isso aqui, defende isso aqui. Cara, nunca na minha vida eu falei isso. O Wagner não gosta do Miles porque ele é negro. Nunca falei isso, cara. É um caso parecido. Eu falo: eu não gosto do Miles Morales. Eu não gosto dessas variações do Peter, não gosto de como ficam forçando ele pra tentar tirar o protagonismo do Peter. E aí eles pegam uma coisa que eu disse realmente, que eu não gosto do Miles, e distorcem pra falar: ele não gosta do Miles porque ele é negro, porque ele é racista. E aqui é basicamente a mesma coisa. O cara fala que estão substituindo os americanos nativos por imigrantes, ela transforma isso em estão substituindo os brancos por negros pra falar que isso é um discurso racista dele. Só que ele já chega desmontando, né? Vamos continuar vendo. And their concerns are every bit as real and valid and alive to me as the concerns of
white people whose families have been there 400 years. So Então, só pra pegar o fio da meada aqui, né? Ele falou que a preocupação dos americanos negros que estão há 400 anos no país são tão válidas pra ele quanto a preocupação dos americanos brancos que também estão há 400 anos no país. Ele não está fazendo essa distinção de negros e brancos. Ó. Eu nunca disse que os brancos estão sendo substituídos. I've never said that whites are being replaced, not one time, and I you can't believe cite that's it. untrue. So we just met, but when our relationship starts with a lie, it makes it tough to be friends. So Well, let's I mean, you've been lying let's about pull my that Press back. I'm Gallery happy to colleagues all explain what I morning do as well, think. so- Well, you actually can't say it because I didn't say it, and I don't believe it, and I'm telling you that to your face. So why don't you just accept me? Isso é uma outra coisa incrível. Já aconteceu comigo algumas vezes também algo parecido. A pessoa chega te acusando de falar alguma coisa. Ah, você defende isso. Aí você fala, não, eu não defendo. Ela, não, você defende sim. Eu estou aqui na sua frente te falando, eu não defendo isso e eu não acredito nisso. Ele fez algumas brincadeirinhas ali, né? Quando eu não conheço você, mas quando nossa relação começa com uma mentira, fica difícil da gente construir uma amizade, realmente, né? Ele tá ali na frente dela falando, eu não acredito nisso, eu nunca disse isso. E ainda assim ela não consegue, porque a cabeça dela já foi programada. Ela precisa acreditar que ele acredita nisso. Porque ela trabalha em cima disso. O trabalho dela é convencer toda a audiência dela de que ele acredita nisso. Aí ela vai lá falar pra ele, então, você é esse preconceituoso que fala que brancos estão sendo substituídos. Aí ele fala, não, eu nunca falei isso. Eu falei que americanos estão sendo substituídos. E ela, não, você fala isso. Eu estou aqui dizendo na sua frente que eu não penso assim. E ela não consegue. Ó, por que você não aceita? Aceita que dói menos aí, hein? Eu te falei, eu não acredito no que você tá tentando empurrar pra cima de mim, pô. Mas ela não consegue dar o braço a torcer, porque isso desmonta toda a programação, né? Eles não conseguem raciocinar por conta própria. Tem um briefing, então, tipo, todo republicano, todo conservador, toda pessoa de direita é preconceituosa contra todas as minorias. Aí você vai lá falar com o cara de direita e ele fala, não, tem nada a ver com isso que você tá falando. Não dá pra reprogramar, pra pensar, tipo, pera, então eu não estou lidando com um monstro racista na minha frente? Não. Tem que ser isso, só pode ser isso, porque foi isso que a minha programação me fez entender sobre você, poxa. At face value, my because it's concern not is that true. the people who are born in the country are the main responsibility of its leaders. And as noted earlier, when those leaders shift their concern from the people whose responsibility it is to take care of to people around the world to put their priorities above that of their own citizens, that's immoral. And they are being replaced in my country, people who are born in the United States, and the birth rate tells the whole story. They are not at replacement rate. And so the US population is growing because we're importing people from other countries. Então aqui ele tá falando, isso que eu estou dizendo sequer é uma opinião, é um fato. Os números de natalidade nos Estados Unidos confirmam isso. A população americana tá crescendo numa velocidade muito maior do que a frequência com que os americanos têm filhos. Então, se os americanos não estão tendo tantos filhos assim, mas ainda assim a população tá crescendo de maneira desenfreada, significa que são imigrantes que estão vindo pra dentro do país. E aí ele vai construir todo o argumento dele com base em por que os americanos estão tendo menos filhos atualmente, e eu acho que ele tem alguns pontos bem válidos, e falando que é uma crítica, obviamente, aos democratas, que também tem toda essa questão das pautas migratórias, né? Uma vez que os democratas destroem o país, destroem a economia, destroem a cultura e fazem com que os americanos não se sintam preparados bem o bastante para ter filhos, e a população vai minguando, a solução do democrata é simplesmente trazer gente de fora, e dane-se. Enquanto ele acha que isso é um grande desrespeito com a própria nação. E eles estão deixando em segundo plano a preocupação do povo americano, que é aquele de quem o Estado deveria, em primeiro lugar, teoricamente, cuidar. Então ele pega um fato, a natalidade nos Estados Unidos diminuiu e a imigração cresceu e está completamente fora de controle, e constrói uma opinião em cima desse fato. Isso não é uma coisa legal, é um tanto problemático. Deveríamos pensar em resolver o problema da natalidade, entender por que os americanos não estão mais tendo tantos filhos, ao invés de simplesmente continuar destruindo o país e mandando gente de fora pra dentro. Você percebe que não tem nada, nenhum aspecto de raça na argumentação do Tucker Carlson. Mas, na cabeça da repórter esquerdista militante imbecil, tudo é sobre raça. Na cabeça dela, toda a argumentação dele está baseada na questão da raça. Que não é nem sequer uma questão pro Tucker Carlson. Isso não é nem só que, essa é uma questão quase relevante. É totalmente relevante. Não está entre as questões que ele levanta mesmo. Vamos seguir. My view is that happy people have children, and a functioning economy allows them to do that. And we don't have that. And so you need to fix the economy and fix the culture and make it so that people who want to have kids can. You don't just go for the quick sugar fix of importing new people. Like, that's my position. And if you think that's racist, that's your problem. I never called you a racist. But of course you are suggesting. And Well, I you must seem say, to be one of the suggesting that reasons white people don't like people like you in the media
is that you never say exactly what you mean. Your slurs are all by implication, and you're about to tell me the Great Replacement Theory is racist or anti-Semitic, whatever. I've said... Perfeito. Isso aqui é exatamente uma das coisas que mais me incomoda nessa galera também, né? Pessoas como você, pessoas como essa jornalista. Ele falou... Essa é a minha posição, é a favor dos americanos. Ele vê problema na imigração desenfreada, que é um dos motivos, inclusive, que está levando toda a Europa a ir mais para a direita nos últimos tempos, porque a imigração descontrolada por lá tá gerando uma série de problemas. E aí ele termina falando, se pra você isso é racista, é problema seu. E ela ainda tenta meter, eu não chamei você de racista. E aí vem a resposta sensacional, que é uma dessas que lava a alma, porque é exatamente isso. Essa galera, frequentemente, faz todas as piores acusações possíveis, só que sempre dessa maneira covarde. Se você vai confrontar, ele fala, não, eu não falei que você é racista, só falei que você parece que não gosta muito de negros. Cara, pelo amor de Deus, pelo menos tenha o pingo de honestidade, de hombridade, honre um pouco as suas bolas, ou o seu útero, dependendo de como você for, e assuma a merda que você tá dizendo. Porque é realmente revoltante. Eles querem acusar você de todas as piores coisas do mundo, mas sequer tem coragem de falar isso abertamente. Então eles ficam criando todo esse rodeio, todo esse teatro pra falar, não, ele não gosta do Miles, por que será? Não tô falando que ele é racista, mas... tenho certeza que tem um motivo a mais aí pra ele não gostar do personagem, né? Com certeza. E é como o Tucker disse ali. Era óbvia a linha argumentativa que ela tava traçando. Ele não é idiota. Ele sabe o que ela tava planejando com ele. Ela tava fazendo todas essas associações pra falar da teoria da substituição branca e jogar racismo pra cima dele, sim, como uma acusação velada, uma acusação canalha. Claro, os militantes idiotas do Twitter, eles frequentemente usam as palavras mesmo sem nenhum pudor. Mas... a galera da mídia, né, ou quem tem mais medo de ter problemas caso faça uma acusação direta, costuma usar essa estratégia canalha que essa repórter utilizou. Então ela não vai chegar e acusar diretamente o Tucker Carlson de racismo, só vai falar que ele acredita em teorias racistas e que ele claramente é contra os negros. Mas como ela não usou a palavra, então eu não chamei você de racista. Aí às vezes eles ainda são mais canalhas e começam a falar, mas se a carapuça serviu, não é que a carapuça serviu, você está obviamente fazendo a acusação. Ninguém aqui é idiota pra não perceber a estratégia canalha que eles estão usando, né? Mas vamos lá, que a destruição continua e vai ficando cada vez melhor. Said what I've said to you right now like 100 times in public. I hope to, if I live long enough, say it 100 more times. I think it's completely honest and real, not racist or scary. It's factually true. It's not a theory, it's a fact. And the whole point of your question was to be like, you're a scary racist. Well, I haven't and actually my finished my response is, no, I'm question. not. Okay, well, how about no more lying in your questions, and then I'll answer it. Okay, well, this is the same theory, or as you say, idea, that has inspired the New York Buffalo shooting where 11 black Americans come were killed. on. Two You know what white I mean? Americans. Like, It's also okay, inspired. it's not, first of all... It's inspired one of the worst Australian guys. How do they get... Essa é a reação que precisava ser mantida, cara. Porque essa reação dele veio do fundo da alma e, novamente, nunca me identifiquei tanto. Ah, meu Deus, qual é, mano? Você vai meter essa mesmo? Olha toda a ginástica mental que essa arrombada estava fazendo. Começa falando de uma posição do cara, que é basicamente a favor do americano nativo e contra a imigração ilegal. Junta isso numa teoria de supremacia racial, pra acusar ele indiretamente, pra descambar na culpa por associação aqueles crimes terríveis que acontecem em escolas americanas. Tudo isso pra, de alguma forma, falar, então, aquela molecada que entra nas escolas pra fazer bosta, aquilo lá é meio que é culpa sua, né? Como que você reage a isso se não com... Ah, meu Deus! É sério isso? Qual é? A gente vai chegar nesse ponto de verdade? E aqui, ó, que bom que ele fala essas coisas, né? Como colocam pessoas tão estúpidas na mídia? Get people this stupid in the media. I guess it doesn't pay well. Look, I'm sorry. I've lived among people like you for too long, and I don't mean to call you stupid. Maybe you're just pretending to be, but I've never... Esse é muito bom também. Desculpa, eu não quero chamar você de estúpida. Talvez você só esteja fingindo. Porque a gente às vezes fica nessa dúvida realmente. Nem sempre a pessoa que tá falando essas merdas do outro lado é estúpida. Às vezes ela é canalha. Às vezes ela finge ser estúpida pra fazer acusações que na verdade ela própria sabe que são mentira e que não fazem sentido. Então, não dá pra cravar. É burrice ou desonestidade. Então aqui ele foi pra linha da desonestidade. Talvez você não seja estúpido. Então vamos lá. Ele vai ter que explicar que ele é contra a violência.
por causa de pessoas estúpidas de esquerda como essa, né? I'm totally against violence. I'm totally against the war in Ukraine, for example, which doubtless you support. And like all dutiful liberals, support more carnage. I don't. I hate mass, actually. Nothing I said, what does it mean to inspire something? My views are not bigoted against any group. They're honest, they're factual. That's not hate, that's reality. And my views derive from my deep concern for Americans, actually. Americans aren't having kids because they can't afford to. And nobody in charge cares. And so that's my position. That doesn't inspire mass. How dare you try to tie me to some lunatic people? How dare you, actually? And in fact, I mean, do you know what I mean? I'd be like, Hitler wore those shoes. A lot of people are saying that you're like Hitler. Can you explain those shoes? Hitler wore exactly the same shoes, and you're like, I've got nothing to do with Hitler. Well, that's how I feel about your absurd Cara, foi perfeito. Na verdade, assim, pra plateia, esse exemplo que ele deu foi bom porque qualquer pessoa consegue entender o tamanho do absurdo que ela tá falando quando ele faz essa comparação. Pega duas coisas que não tem sentido nenhum, mas tenta, numa ginástica mental, criar uma conexão, né? Tipo, os seus sapatos são exatamente os mesmos daquele cara terrível. Vocês têm alguma conexão. Você pode explicar esse seu sapato? O que você tem a dizer sobre isso? Faz uma associação sem pé nem cabeça, tentando fazer parecer que tem sentido, né? Que tem conexão. Mas ele poderia fazer uma associação até mais direta, porque alguns desses lunáticos que entraram fazendo merda em escolas defendiam pautas progressistas, pautas identitárias. Então isso tá rolando também. É claro que eles tentam sempre pintar, né, que esse é um fenômeno da extrema-direita, tudo isso só pode ser culpa da extrema-direita, mas não. Alguns desses malucos, na verdade, tiveram uma cabeça fritada por ideias muito mais próximas do Partido Democrata. Então ele poderia falar, você por um acaso é responsável, já que esses idiotas que foram fazer essas merdas com ideias do seu espectro político, eles são culpa sua? O seu discurso está incentivando as ações desses malucos? Porque é basicamente essa a associação que ela tá tentando fazer. Completamente desonesta, não tem como reagir de outra maneira senão como o Tucker reagiu, né? Ingenuous question. Right, so therefore you support gun control? What? I thought it couldn't get want but it shootings? did. No, I don't support disarming law-abiding people so they can't defend themselves. So the government has a monopoly on violence? I don't think so. First of all, in my country, that's illegal, as you know. But moreover, it should be illegal in every country. A sovereign person has the right to defend himself and his family. Period. Aí você vê, ela continua... Cara, a estratégia é só essa. É canalice atrás de canalice. Ah, você é contra a imigração ilegal. Então, quer dizer que você é meio que um racista que apoia pessoas entrando em escola e fazendo merda? O quê? Não! Claro que não, isso não faz o menor sentido. Ah, então você é contra as armas? Como não colou a primeira associação que ela tentou fazer, ela tentou ir pra outra, né? Então vou mostrar, você é a favor de armas. Eles fazem isso usando armas. Logo você é a favor, né? Faz todo sentido. E eu estou usando os mesmos sapatos do bigodudo aqui, o austríaco. Olha, é simplesmente insano o quão baixas essas pessoas são capazes de ser pra tentar atingir os seus adversários políticos. E o Tucker Carlson simplesmente explicou de maneira perfeita. Pera, eu sou a favor de pessoas de bem usando armas pra se defender, pra defender a si e a sua família, as pessoas que amam. Eu não sou a favor de pessoas cometendo crimes com armas, não sou a favor do crime, não sou a favor da violência. Sou a favor de que não se punam os inocentes que usam as suas armas pra proteção pessoal, inclusive pra eventualmente se proteger do próprio Estado, porque tem gente que tá utilizando essas armas pra fazer coisas terríveis. É óbvio, é uma posição óbvia de quem entende que o problema da criminalidade não é simplesmente a existência da arma, porque o bandido que quer pegar a arma pra cometer um crime, ele vai conseguir ela sendo proibida ou não. Então quando você proíbe a arma, você só tira ela das mãos das pessoas de bem, porque o bandido não vai deixar de ter uma arma, tipo, putz, eu ia roubar aquele casal ali, eu precisava de uma arma pra isso, mas o Estado proibiu a arma e eu não vou comprar uma arma ilegalmente, né? Eu sou bandido, mas pera lá, tudo tem limites. É simplesmente uma ideia imbecil. Os Estados Unidos são uma grande prova, porque vários estados, quando proíbem as armas, tem um aumento na criminalidade, e aí quando liberam as armas de novo, a criminalidade diminui. O que se não mostra que as armas nas mãos das pessoas de bem, na verdade, inibem a criminalidade, no mínimo prova que proibir armas não é uma solução pra acabar com a criminalidade. Porque várias e várias vezes, quando proibiram, na verdade, a criminalidade aumentou. Ou seja, a medida foi completamente ineficiente. Mas a forma como Tucker Carlson respondeu tudo isso que essa esquerdista falou é exemplar. Ele conseguiu atacar os pontos, conseguiu demonstrar o tamanho da estupidez dela e ainda conseguiu deixar sua posição extremamente clara. E essa resposta sobre as armas, especialmente,
ele ainda vai inverter e jogar contra ela no final. Ele realmente ele deu aula de retórica, Tucker Carlson. Então, só pra lembrar, né? Aqui ele tá falando que ele é a favor das armas porque ele é a favor de que o cidadão tenha o direito de proteger a si e a sua família. E aí, continua dizendo... And that said, I'm totally opposed to harming anyone. Anyone. Have you been calling... Are you concerned about the war in Ukraine? And the countless innocents being every single day? I doubt you are. Probably Putin bad. I am. I'm a Christian. I hate violence. I hate mass... I have guns at home and often on my person when I'm in the United States, I'm proud to say, because I want to defend myself and those I love against violence. That's the point. I'm not perpetrating crimes. I'm not shooting strangers. I'm defending what I love. And if you're against that, I guess I would ask why. Why would you be against that? Pra mim aqui foi perfeito. Defendeu muito bem o seu ponto, mostrou que não tem nada de absurdo no que ele tá defendendo e ainda falou, se você é contra isso, eu é que deveria te perguntar por quê? Por que que você é contra isso? Por que você é contra defender as pessoas que você ama? Por que você é contra ter uma forma de se proteger de um criminoso que invade a sua casa? Ou até mesmo de uma ação tirânica do Estado. Eu é que deveria tentar entender por que você é contra isso. Ele simplesmente é a favor da legítima defesa. Pelo menos da possibilidade de poder se defender. Quem tá defendendo uma posição ilógica e idiota não é ele. Então, realmente, quem deveria estar explicando seu ponto é a repórter esquerdista imbecil, né? Mas vocês acham que ela vai responder isso? Well, so you don't think you harbor any kind of responsibility for these hate crimes? I'm sorry, I'm trying to be charitable. I'm trying to be charitable. I was like, maybe you're just pretending to be... Now I don't think it's an act. Depois de ter toda a sua narrativa desmontada do começo ao fim, ela tem a cara de pau de ainda perguntar, então você acha que não tem nenhuma responsabilidade por esses crimes? Cara, assim, a resposta dele novamente foi perfeita, porque dessa vez ele simplesmente deu risada e falou, desculpa, eu tentei mesmo ser gentil, mas quer saber? Se eu tentei dar uma chance e imaginar que talvez você não fosse burra, se eu achei que você tava só fingindo, bom, eu já não acho mais que seja puro fingimento. Tucker, thank you for taking those questions. I'm sure you enjoyed some Actually, I questions from the loved it. I press. just feel sorry. I mean, because I got here and the country's so unbelievably beautiful and the people are so cheerful and funny and cool and smart. I'm like, your media's got to be better than ours. It can't just be a bunch of robots reading questions from the boss. And then it turns out it's exactly the same, maybe even a tiny bit more. Esse finalzinho eu não tinha visto ainda. Ele falou que ainda tava esperando que talvez a mídia fosse um pouquinho melhor. E ele falou exatamente a mesma coisa. Um bando de castrados idiotas repetindo frases prontas que não fazem o menor sentido, só que de um jeito até mais burro. Olha, esse vídeo do Tucker Carlson merece ser emoldurado. Que pérola, mano, sério. Bom, acho que você entendeu porque eu abri a sessão e trouxe um conteúdo em inglês legendado dessa vez, né? Tenho certeza que valeu a pena. Então, por favor, deixa aquele like, passa o vídeo adiante para que essa destruição ao vivaço do Tucker Carlson, a repórter militante de esquerda, seja vista por ainda mais pessoas. E dá uma olhada lá no canal do Tradutor de Direita, nos perfis dele, para mais conteúdos incríveis como esse. E não custa lembrar, se você precisou ler as legendas, Método B-Way, o link ali na descrição, com um descontaço de R$200. E vai ser o melhor custo-benefício para você aprender inglês com o melhor curso da internet. O Jonas, além de ser muito based, ele também é um excelente professor, claro, né? Então fica a dica aí. No mais, agradeço muito pela audiência, valeu e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.